da data do vencimento da cota única quando se considera intimado o contribuinte. Então, existem esses dois dispositivos, né? Um considera que é 30 dias a partir da disponibilização das guias e o outro considera que é da data de vencimento, considerando que a intimação do lançamento dos tributos lançados de ofício, de acordo com o artigo 140, deve ser contado da data do vencimento da cota única, entendo que as alterações realizadas pelo contribuinte foram tempestivas no que tange ao lançamento de 2025, de modo que deve ser assegurada a revisão do lançamento com a consequente desconsideração da atividade excluída do seu contrato social e cartão CNPJ. Entretanto, tal entendimento não pode ser aplicado ao lançamento de 2024, tendo em vista a irretroatividade e intempestividade das alterações. Por fim, quanto ao exercício de 2024, também restou superada pela autoridade de primeira instância a questão do direito ao desconto de 50%, haja visto que no momento do fato gerador, que 1º de janeiro de 2024, a empresa não mais se enquadrava como microempresa, condição necessária para a obtenção do benefício. Diante do exposto, eu voto pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, aplicando a desconsideração do CNAE 0810-099 apenas para a base de cálculo da taxa de 2025. Você, então, mantém a decisão de primeira instância em relação ao ano de 2025? Em relação a 2025, porque eu considero que as alterações foram tempestivas, não pelo fato simplesmente do não exercício, como foi a decisão da primeira. Né? Então, seria indeferir o recurso de ofício e deferir o recurso voluntário, para manter a decisão de primeira instância. Eu coloco, então, a sua discussão entre os conselheiros. A decisão de primeira instância foi na mesma linha. A decisão de primeira instância não afastava a cobrança do CNAE da britagem em 24 e em 25? Ela considerou que simplesmente o não exercício já afastaria a cobrança, então ela aplicou para os dois lançamentos. Então tu está reformando a decisão de primeira instância no ponto? Isso. Tá. Eu voto. Eu entendo que, com relação ao enquadramento como microempresa, de fato não faz jus ao direito, por se enquadrar como empresa de pequeno porte, e são duas categorias distintas, definidas lá na Lei Complementar 123, né? É a microempresa que fatura até R$360 mil por ano, e empresa de pequeno porte que fatura acima de 360 até 4.800.000. Então, por desbordar do conceito de microempresa, entendo que não faz jus ao desconto dos 50%. Então, nesse ponto, eu vou votar com a relatora. Agora, na alteração do voto do julgamento de primeira instância, eu vou discordar. Eu vou votar por manter a decisão de primeira instância, porque houve uma visita em loco que constatou a ausência da atividade de gritagem durante todo o período, e para mim não há, então, efetivo exercício do poder de polícia sobre essa atividade. Então eu vou votar para manter a decisão de primeira instância. Certo. Então seria ao contrário da relatora, que dá um provimento parcial ao recurso voluntário e deferimento de ofício. Você vota divergindo para que esse deferimento seja total. Isso, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. Continua em discussão na matéria. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Moisés, porque a gente já teve decisões judiciais nesse sentido, né, independentemente da legislação municipal prever o prazo ali. O que tem que ser visto é na prática o que ocorre. Então eu vou realmente seguir o voto dele, de acordo com a relatora também. Da mesma forma, acho que deve prevalecer a verdade material. Então, procura uma vez que está no julgamento, por unanimidade de votos, decidimos pelo conhecimento, por maioria, deferimento integral do recurso voluntário. Não foi integral, né? Por causa do desconto ali. Não foi integral, né? Porque teve a questão do desconto, que também foi... Mas na primeira instância não foi considerado Não, desconto. o voluntário que mencionou agora. Ela solicitou também. Então, decisão por unidade de votos, decidido pelo conhecimento. No mérito, por maioria, pelo provimento parcial do recurso voluntário e desprovimento do recurso de ofício. Voluntário e desprovimento do recurso de ofício no sentido de desconsiderar o CNAE de gritagem, cálculo da taxa,
Então, não considerando a redução dessa produtividade. Até porque tem vai na frente. O outro acho que também vai querer. Vai quando a gente chega. Doutor, então, depois que a senhora passa o minuto do acordo, eu nomeei então o doutor Moisés, que foi o iniciador de divergência, para fazer a redação final do acordo, então, do doutor Moisés, tá certo? Sim, tudo bem. Ela passa depois o relatório pelo temporário e o voto dela. Né? Não, porque são 24 e 25. A senhora Rosiane, a senhora está dispensada, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. O próximo processo será sustentado pelo Dr. Renato Almeida Berloli. Eu peço que você já se assente à mesa. Trata-se, então, vou apelar para julgamento do recurso voluntário 47 de 2025. Trata-se de uma anulação de uma ação fiscal número 415 de 2024. O recorrente é o Clube de Caça e Pesca Albert Scheid, conselheiro relator do Dr. Moisés Nunes Cardoso, a qual eu passo a palavra para o passador do relatório, inicialmente sem a manifestação do seu análise de método. Muito bem. Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo Clube de Caça e Pesca Alberto Scheid, Associação Sem Fins Lucrativos, em face da notificação de lançamento 143545015, pela qual o município de Criciúma visa exigir o ISS sobre as anuidades pagas pelos associados no período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2024, por considerar que a atividade desenvolvida pela entidade caracterizaria a prestação de serviços. A recorrente impugna o lançamento sob o fundamento de que estaria imune a impostos, já que a entidade sem fins lucrativos, atendendo ao comando constitucional atinente, ou porque faria jus à isenção tributária de que trata o artigo 15º da Lei 9.532/97, em razão do reconhecimento do caráter de utilidade pública conferido pela Lei Municipal 691, de 5 de abril de 1968. Sustenta ainda que não teria ocorrido fato gerador do ISS, uma vez que os valores arrecadados por meio das anuidades dos associados não constituiriam o preço de serviços prestados a terceiros, mas meras contribuições de custeio destinadas à manutenção da própria entidade. Esclarece que suas instalações, stand de tiro, áreas esportivas de confraternização, são utilizadas exclusivamente pelos associados conforme previsto no Estatuto Social, e que não está aberto ao público em geral, informa que não há exploração comercial no local, já que não realizam venda de produtos, tais como munições, bebidas ou quaisquer itens, nem se oferece serviços a não associados. Afirma ainda que eventuais cessões de espaço a órgãos públicos, Polícia Militar, Polícia Federal, Poder Judiciário, ocorrem de forma esporádica e gratuita, sem qualquer intuito comercial ou contra a prestação pecuniária. Com as razões, defende também que o caso não se assemelha aos dos clubes de futebol, o que desautorizaria a utilização de precedentes jurisprudenciais relacionados, e que a decisão de primeira instância não deve ser mantida no ponto em que considera os sócios do clube como seus clientes e não associados. Alega ainda que há inadequação da base de cálculo adotada em razão da aferição indireta, dado que as anuidades associativas não remuneram nenhum serviço individualizado, constituído apenas em rateio para a cobertura de custos operacionais e de manutenção do patrimônio do próprio clube, em prol dos próprios associados. Ao final, pede provimento ao recurso voluntário para ver reconhecida a insubsistência do lançamento fiscal ou ao menos reduzida a base de cálculo apurada, é o relatório. Obrigado, doutor Moisés. Antes de passar a palavra para o doutor Renato, só queria dizer para a senhora Rosiane, é um prazer tê-la aqui, mas se a senhora quiser se ausentar, a gente sai que o tempo da gente nossa é Tá dinheiro, bom, né? então, gente. Fique à Obrigada. vontade. Tenha um bom dia para vocês, tá? Ok, obrigado. Doutor Renato Almeida Beloni, fique à vontade para usar o uso da palavra, até 15 minutos sem a parte. Perfeito. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, não utilizar desse tempo. O assunto aqui já foi, né, não tenho dúvida, vai ser apreciado, inclusive com maior propriedade pelo Dr. Moisés, que é o relator. E o que eu gostaria de ressaltar aqui é que o Clube de Caça Albert Scheid, né, que é uma instituição sem fins lucrativos e que já tem a utilidade pública reconhecida por lei, né, há muitos anos, não só representa o município em diversos, né, eventos esportivos, como inclusive já cedeu toda a sua estrutura de forma gratuita para o município organizar o JASC, né, e enfim, representa o município em todas as competições, sem nenhum, né, de forma gratuita e sem nenhum tipo de contraprestação pecuniária.
O importante aqui, independente se questiona a questão, né, da imunidade constitucional pela autoridade fiscal, o que é mais importante nesse caso é a não incidência do ISS, no caso. Né? Não tem fato gerador caracterizado porque não há prestação de serviço. Né? Diferente de um clube de tiro como um 9mm que oferece para qualquer pessoa que vai lá, paga e atira, né? O clube de caça Albert Scheid, ele é exclusivo para os seus associados. Não cobra por utilização de nenhum espaço, não cobra por qualquer serviço que possa ser caracterizado. Né? As anuidades são cobradas ali em forma de mensalidades até, mas nem isso foi individualizado pela autoridade fiscal. Né? Ele simplesmente colocou toda a receita que o clube recebe dessas anuidades como se fosse um preço de serviço. Né? No caso, tem diversos precedentes já em São Paulo, aqui em Santa Catarina mesmo, né? Em situações que, no caso aqui o CDL, né? Que é a Câmara de Lojistas, realizando atividades sem fins lucrativos destinados a atender seus próprios sócios, visando a realização de suas finalidades estatutárias, não está sujeito à incidência do ISS. Né? Isso é um precedente aqui de Santa Catarina. Né? O precedente de São Paulo, que o fato gerador simplesmente não ocorre. Né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que associações sem fins lucrativos podem ser consideradas empresas para os fins de incidência do ISS, mas para tanto devem prestar serviços com intuito de lucro de forma habitual. No caso dos autos, o município atuou a autora unicamente por constatar ter ocorrido prestação de serviço sem demonstrar o intuito lucrativo e a habitualidade. Né? Foi o que está acontecendo aqui no caso. Não teve nenhuma demonstração pela autoridade fiscal dessa habitualidade e de que esses serviços são prestados para terceiros. Né? A única forma de cessão para terceiros é de forma gratuita e de forma cooperacional, né, e assistencial para todas as autoridades, sejam da Brigada Militar, seja da Polícia Civil, da Polícia Federal, todos os, né, de forma, a gente juntou apenas de forma exemplificativa, mas se quiser a gente pode juntar inúmeros ofícios ao longo dos últimos, desde a criação do Clube de Caça Albert Scheid, de ofícios de todos os órgãos, né, que solicitam as estruturas do clube para treinamento das forças policiais. Então, se isso não tem caracterização assistencial, né, o que eu acho difícil não ser, se isso não é assistencial, o que seria então, né? Contribuir com o interesse público. Né, a gente parte então para esse ponto específico que é do fato gerador, que não existe fato gerador no caso. Né? Não existe prestação de serviço. Né? A utilização dos espaços é exclusiva pelos seus associados, né? E não tem como se caracterizar, né, a incidência do imposto de serviço nesse caso. Né? Então, diante de tudo isso e, né, das inúmeras jurisprudências relacionadas ao caso, eu pediria a atenção dos senhores para que corrijam essa situação que realmente pode inviabilizar a estrutura do clube. Né? Isso realmente, essa autuação, ela inviabilizaria por completo a atividade da associação. Vai criar um passivo aí que eles hoje não teriam nem como pagar. Certamente vão ter que parcelar em anos e anos a fio e ainda assim provavelmente vão ter que começar a cobrar das autoridades todas, porque aí não vão ter como bancar as suas instalações. Sendo que não é esse o interesse, né? O estatuto tem um estatuto lá contemplando os objetos sociais, que são exclusivamente culturais, esportivos e assistenciais. Então, assim, não tem por que se tornar, né, se fazer de uma coisa que não é uma prestação de serviço, né, querer empurrar que é uma prestação de serviço, sendo que não é. Né? E aí, só por fim, gostaria de ressaltar que, diferente de alguns precedentes que a autoridade fiscal, depois da nossa defesa administrativa, juntou aos autos, que é relacionado a clubes de futebol, né? No caso dos autos, né, diferente de qualquer clube de futebol, é muito claro, assim, por exemplo, no Criciúma Esporte Clube, né, o sócio contribuinte, que não é o sócio patrimonial, ele paga lá uma mensalidade que basicamente se limita, não tem direito a voto, não tem direito a nada, basicamente se limita ao acesso às partidas. E essas partidas também são cobrados os ingressos de terceiros. Qualquer pessoa que chega lá compra um ingresso e assiste o jogo.
No caso lá do clube, é muito diferente disso, né? Desses precedentes que foram juntados pela autoridade fiscal. Não pode um terceiro qualquer ir lá e, vou dar um tiro, como é feito no clube de tiro 9mm ou qualquer um de cunho comercial. Lá não se pode fazer isso. É restrito, de fato, aos associados. Não há uma contraprestação, né? Não há um preço do serviço, não há uma contraprestação efetiva e direta daquele uso das instalações. Não, se paga anuidade para manutenção do espaço e não se tem uma contraprestação, como é o caso, né, que haveria essa suposição da autoridade fiscal de que seria a mesma situação dos clubes de futebol, né, que tem sócios, por terem várias modalidades de sócios, os sócios contribuintes, haveria essa contraprestação. É similar, né, para terceiros e de forma habitual. No caso, não se pode admitir que isso seja considerado, né? Gostaria da atenção dos senhores realmente para que a gente possa resolver isso de uma forma né, que possibilite a manutenção das instalações que, né, tem uma lei municipal reconhecendo a utilidade pública, né, que é uma instituição que colabora com o município há anos a fio e que não pode passar por uma situação como essa e que se, né, houver a manutenção disso que foi feito, a gente vai discutir em todas as instâncias possíveis. Eu agradeço a atenção dos senhores e realmente a disponibilidade de tempo de vocês e de possibilitar a nossa sustentação também. Obrigado, doutor Renato. Peço que o senhor continue sentado na mesa. Passo a Claro, palavra, então, obrigado. ao doutor Moisés Cardoso, que fará então a leitura da sua análise de mérito e, em sequência, o seu voto. O recurso voluntário é tempestivo e por isso deve ser conhecido. A sua interposição ocorreu em 1º de abril de 2025, isso é dentro do decêndio legal, nos termos do que dispõe o artigo 155 do Código Tributário Municipal, tendo em vista a intimação ocorrida em 24 de março de 2025, assim passo a análise do mérito. O contribuinte alega ter direito à imunidade tributária com fundamento no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, pois cumpriria seus requisitos legais, assim como defende fazer jus à isenção de que trata o artigo 15 da Lei Federal 9.532/97, por ostentar o caráter de entidade de utilidade pública reconhecido pela Lei Municipal 691/1968. Tais pleitos, contudo, não merecem acolhimento. Segundo a Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha C, a imunidade tributária pretendida destina-se às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da lei. No presente caso, a ausência de finalidade lucrativa da recorrente, ou mesmo se ela cumpre ou não os requisitos da lei a que alude a Constituição Federal, no caso, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, para fruir o direito à imunidade, são aspectos irrelevantes, simplesmente porque ela não ostenta a condição jurídica de entidade educacional ou de assistência social estrito sensu, para quem a Constituição direcionou a imunidade. Validamente, o comando constitucional em questão veicula a imunidade subjetiva direcionada apenas a determinados sujeitos de direito, isso é, que detenham qualificação jurídica ou institucional específica, como, no caso, sob exame, atuem na área do ensino ou da assistência social. Do artigo 2º do Estatuto Social da Recorrente, traz que a entidade tem como finalidade promover reuniões de caráter social, recreativo, cultural e cívico para a prática da caça e pesca amadora e a promoção do tiro esportivo entre seus associados. Sua atividade principal, portanto, não tem relação com a educação formal nem com a assistência social. A própria Lei 9.532/97, invocada pela recorrente, não pode lhe socorrer, pois em seu artigo 12 prevê expressamente que, abro aspas, considera-se imune a instituição de educação e de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos, fecho aspas. Assim, por não se tratar de uma entidade regular de ensino nem prestar qualquer atividade de assistência social voltada à população em geral, a recorrente visivelmente não se enquadra na condição constitucional subjetiva para a fruição do direito à imunidade tributária, conforme já bem destacado pela decisão singular. De igual forma, não há direito à isenção tributária. A condição de entidade declarada de utilidade pública por lei municipal não implica por si em reconhecimento automático da isenção de impostos. A concessão de isenções tributárias depende de lei específica que as preveja, nos termos do que dispõe o artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal. Muito embora a recorrente detenha o reconhecimento legal de entidade de utilidade pública por lei municipal, não se identifica qualquer lei específica concedendo-lhe a isenção do imposto sobre serviços. A declaração de utilidade pública pode sim evidenciar o valor social da entidade, mas não é capaz de gerar qualquer benefício fiscal sem que haja previsão legal expressa. Até mesmo o artigo 15 da Lei 9.532/97, invocado pela recorrente,
é incapaz de amparar o seu pleito, uma vez que este comando legal é voltado exclusivamente à tributação do imposto de renda e da CSLL, o que inclusive consta expressamente no seu parágrafo 1º, do parágrafo 1º do artigo 15. Cito: a isenção a que se refere esse artigo aplica-se exclusivamente em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subsequente. Nem poderia ser diferente, já que as isenções heterônomas são vedadas em nosso ordenamento jurídico. Apenas o próprio município, no exercício de sua competência tributária, que pode criar norma específica sobre isenção de ISS, o que não se verifica no caso dela. Dessa forma, não há igualmente que se falar em direito da recorrente à isenção do imposto municipal sobre serviço. Já no que diz respeito à inocorrência do fato gerador sobre a atividade da recorrente, importa verificar se as anuidades pagas pelos sócios do clube podem ser consideradas preço de serviço, revelador de conteúdo econômico coincidente com a hipótese de incidência do imposto, nos termos da legislação tributária vigente. A fiscalização municipal defende que as anuidades pagas pelos associados caracterizariam contraprestação por serviço oferecido pelo clube, sustentando haver relação de consumo onerosa e, portanto, faturador de ISS, mesmo se tratando de entidades sem fins lucrativos. Esse argumento foi apoiado no princípio da capacidade contributiva, sob a alegação de que os associados, ao arcarem com pagamentos regulares, demonstram capacidade econômica tributável. Eis aqui o ponto central da controvérsia. Por isso, é de suma importância verificar a natureza da relação entre o clube e seus sócios para concluir se há ou não fato gerador de imposto municipal. Primeiramente, é necessário recordarmos as balizas que delineiam o fato gerador do ISS. Trata-se da prestação de um serviço com intuito econômico, com onerosidade, nos termos definidos pela Lei de Serviços da Lei Complementar 116 de 2003 e a Lei Complementar 287 de 2018 do município de Criciúma. Pressupõe-se no fato gerador do ISS a existência de duas partes distintas. De um lado, um prestador, uma empresa ou um profissional, e de outro, um tomador, um cliente, ligados por uma relação jurídica de conteúdo econômico. Como regra, uma obrigação de fazer mediante remuneração. Disso se extrai a ideia de que não existe prestação de serviço a si próprio. No caso de associações sem fins lucrativos, essa análise ganha contornos peculiares. O vínculo entre a entidade e seus associados não é, em essência, um vínculo mercantil, mas uma relação de caráter civil, estatutário, voltada à consecução dos objetivos comuns da associação. O fato gerador do ISS, nos termos da Lei Complementar 116 de 2003 e da legislação municipal correlata, é a prestação de serviço de forma onerosa, assim entendido como desempenho de uma atividade em favor de alguém mediante remuneração, quando constante da lista de serviços tributáveis. Para a válida incidência do imposto, não basta que determinada atividade se amolde formalmente a um item da lista anexa à Lei Complementar 116. É imprescindível que haja efetiva prestação de serviço a outrem com conteúdo econômico e intuito negocial. Em outras palavras, é necessária a existência de uma relação de troca, na qual o prestador realize uma atividade em benefício do tomador, recebendo em contrapartida o pagamento de um preço. E não é isso que se verifica no caso da recorrente. A análise do caso revela que não ocorre a prestação de serviço a título oneroso por parte do clube recorrente. Tudo o que existe é uma organização interna em que os próprios membros, por meio de contribuições periódicas, suportam as despesas para a manutenção das atividades coletivas de que eles mesmos desfrutam. O Clube de Caça e Pesca Albert Scheid atua exclusivamente em favor de seus membros, disponibilizando a eles infraestrutura e atividades voltadas à prática desportiva do tiro, conforme previsto em seu estatuto social. Não há prestação de serviços a terceiros estranhos ao quadro associativo, nem mesmo de forma esporádica. Todas as atividades, tais como o uso do stand de tiro, suporte técnico, garantia de segurança nas práticas, são direcionadas unicamente aos sócios, inserindo-se nos fins institucionais do clube. Vale dizer, trata-se de atribuição inerente à natureza da associação, necessária para viabilizar o objeto associativo, a prática do tiro esportivo pelos associados, e não de serviços colocados no mercado ou oferecidos ao público em geral. Ademais, a contribuição paga pelos associados não tem natureza de preço por um serviço individualizado. É, na verdade, uma contribuição associativa destinada à manutenção da entidade e ao rateio de suas despesas. Os valores são usualmente fixados em assembleia ou pelos órgãos internos do clube, independentemente do uso específico que cada sócio faça das instalações, destina-se a cobrir custos de conservação do estande, aquisição de insumos coletivos, cumprimento de exigências legais de segurança, dentre outros gastos institucionais. Em outras palavras, os sócios não pagam um serviço determinado e equivalente, de modo que estão, isso sim, contribuindo para viabilizar a existência contínua do próprio clube.
Essa forma de financiamento compartilhado é típica do modelo associativo e não se confunde com a compra de um serviço no mercado, mas com o rateio de despesas entre membros de uma coletividade organizada. É importante frisar que não se identifica uma relação econômica bilateral de natureza onerosa nos moldes de uma relação cliente-fornecedor. Em tal conjuntura, falta o elemento central do conceito de serviço tributável, qual seja a presença de um conteúdo econômico em sentido estrito, caracterizado pela relação negocial, em que há uma obrigação de fazer a terceiro mediante o pagamento de um preço. Embora importa relembrar, a propósito, o conceito de serviço tributável no campo do ISS, com base na lição da professora Regina Helena Costa, que assim esclarece. Por óbvio, aqui então abre aspas, por óbvio, serviços não onerosos não podem ser tributados pelo fato de sua prestação não revelar capacidade contributiva, nem os prestados pela pessoa em seu próprio benefício, já que devem ser prestados a terceiro. Ainda, serviços prestados em decorrência da relação de emprego não sofrem incidência de ISS por sujeitarem-se a regime jurídico compatível com tal exigência, por quanto a prestação de serviço autorizadora da incidência do imposto há de ser executada em caráter independente. Assim é que podemos definir serviço como a prestação cuja prestação é tributável pelo ISS com a prestação de utilidade de qualquer natureza a terceiro, efetuada em caráter oneroso, sob regime de direito privado e que não configure relação de emprego. No caso em apreço, essa configuração legal não se verifica. As provas e informações constantes dos autos revelam que as atividades recorrentes têm natureza estritamente interna e associativa, voltada ao benefício de seus próprios membros, sem qualquer caráter empresarial ou intuito lucrativo. Os sócios do clube, de certo modo, se confundem com a própria entidade. Afinal, uma associação é composta por seus membros que a criam e mantêm para atingir fins comuns. É claro que isso não implica dizer que há autonomia do estabelecimento, que não há autonomia de estabelecimento e que não há diferentes personalidades jurídicas, pois é evidente que sim. No entanto, quando usufruem da estrutura do clube, os associados estão usufruindo de algo que lhes pertence coletivamente e não contratando com um ente estranho. A situação difere, por exemplo, de um consumidor que adentra um clube comercial, um stand de tiro, como trouxe bem aqui o advogado na sustentação oral, aberto ao público mediante o pagamento de ingresso ou aluguel. Aqui o uso é restrito aos membros e o pagamento feito por eles retorna em benefício do próprio grupo associativo e sem distribuição de lucros. Nesse sentido, a relação jurídica que se instaura entre a associação e seus sócios não é de natureza mercantil, a importar na incidência do ISS, mas mera relação de direito civil. Os sócios não pagam preço de serviços à sua própria entidade, mas rateiam despesas através das anuidades. No tocante ao argumento da fiscalização baseada na capacidade contributiva, cumpre esclarecer que tal princípio, embora basilar em matéria tributária, não pode ser utilizado para transmutar uma relação associativa em fato gerador de ISS, sem que os requisitos materiais desse tributo estejam presentes. A capacidade contributiva orienta a justiça fiscal na distribuição do ônus tributário, mas não cria hipótese de incidência tributária não prevista em lei. Em outras palavras, o fato dos associados possuírem meios financeiros para arcar com a anuidade, demonstrando capacidade econômica, não caracteriza por si só uma prestação de serviço onerosa. O ISS incide sobre atividades definidas em lei complementar e reproduzidas na legislação local, não sobre qualquer ingresso de recursos nas entidades. Se a atividade em questão não subsume a um serviço tributável da lista, por carecer dos elementos de onerosidade a terceiro e objetivo mercantil, não há que se cogitar a incidência do imposto a despeito da capacidade econômica do contribuinte. Admitir o contrário seria deturpar o princípio da capacidade contributiva, convertendo em ferramenta para tributar situações atípicas, não configuradas em lei, o que violaria os princípios da legalidade e da tipicidade fechada em matéria tributária. Quanto ao fato de que os associados contribuintes não integrariam verdadeiramente o quadro social, mas seriam meros tomadores de serviços sem vínculo patrimonial, sujeitos à exclusão automática por inadimplência, configurando relação tipicamente onerosa, entendemos que tal alegação também não merece prosperar do julgamento de primeira instância. Ainda que o Estatuto Social do Clube estabeleça diferentes categorias, associados patrimoniais e associados contribuintes, ambos os grupos compõem, de fato, o corpo associativo da entidade, gozando de direitos e deveres estatutários próprios da condição de associado. Não se trata de clientes externos, mas sim de membros da associação unidos por vínculo institucional e não por contrato de prestação de serviço. Nessa linha, entende-se que clubes recreativos sem fins lucrativos e fechados a terceiros não se caracterizam como prestadores comerciais de serviço, na medida em que o associado paga a sua contribuição, anuidade ou mensalidade, para a manutenção da pessoa jurídica, e em contrapartida, tem direito de usufruir das atividades sociais e esportivas oferecidas dentro da finalidade estatutária do clube. Trata-se, pois, de típica relação associativa, e não de uma relação de consumo.
Em suma, a denominação de sócio não é meramente formal, corresponde a uma efetiva inserção na entidade, diferindo do papel de um contratante cliente em relação comercial onerosa. Ademais, a previsão estatutária de exclusão automática por inadimplência das contribuições não desnatura o vínculo associativo nem transmuta o sócio em consumidor. Este é apenas um mecanismo interno de disciplina comum em associações para assegurar o adimplemento dos deveres associativos e não de cláusula contratual comercial. A perda da qualidade associada por descumprimento das obrigações sociais, como a falta de pagamento da anuidade, decorre de regra interna da entidade, com amparo no Código Civil e no Estatuto, e não configura rescisão de contrato de prestação de serviço. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre associações e seus membros, exatamente porque o clube não atua como prestador de serviço no mercado, mas sim como uma associação gerida pelos próprios associados, sem objetivo lucrativo. Assim, a figura do sócio contribuinte permanece no âmbito orgânico da entidade, sendo inaplicável na analogia com o usuário-cliente, de um serviço público ou empresarial. No que diz respeito ao eventual enquadramento da atividade da recorrente ao subitem 3.03 da Lei de Serviço Anexa à Lei Complementar 116, que descreve a exploração de stand de tiro, quadras, ginásios, campos esportivos e congêneres para a realização de eventos ou negócio de qualquer natureza, é importante salientar que tal item pressupõe uma exploração econômica voltada ao público em geral, com finalidade mercantil. Não é este o caso da recorrente. As instalações e atividades esportivas do clube são de uso privativo dos associados, inexistindo oferta de acesso ao público mediante pagamento. Em outras palavras, o clube não aluga ou franqueia suas estruturas a terceiros para eventos ou negócios diversos. Ao contrário, limite-se a propiciar a seus sócios condições de exercer o tiro esportivo e demais práticas dentro do escopo recreativo e esportivo delineado em seu estatuto, sem intuito de lucro. Nesse cenário não se configura a situação fática visada pelo subitem 3.03, pois falta o elemento da mercantilização do serviço a terceiras pessoas. Como dito, os valores cobrados a título de mensalidade e anuidade representam apenas um rateio de despesas de manutenção do clube, aprovados pelos próprios associados em assembleia, e não uma contraprestação individualizada por serviço específico. Assim fica claro que a relação jurídica entre a recorrente e seus associados se mantém no âmbito estritamente associativo, não havendo prestação onerosa, terceiro configura hipótese de incidência do imposto sobre o serviço. A propósito, é possível encontrar jurisprudência sólida no sentido da não incidência do ISS em circunstâncias análogas a esta, quando envolve associações sem fins lucrativas e seus associados. Tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina quanto o STJ entendem que, quando a atividade é de caráter exclusivamente associativo, sem a finalidade lucrativa e sem a prestação de serviço a terceiros, inexiste fato gerador do ISS, ainda que a atividade, em tese, se amolde a algum item da lista de serviço. No âmbito do TJSC, há precedente recente envolvendo a exigência de ISS sobre evento promovido exclusivamente para associados de entidades sem fins lucrativos. Trata-se da apelação civil, cito o número aqui, 503, 4730, 39, 2020, em que a primeira Câmara de Direito Público, sob a relatoria do desembargador Luiz Fernando Boller, reconheceu a nulidade do lançamento tributário efetuado pelo município de Florianópolis, que visava a cobrança do imposto sobre os valores arrecadados em congresso técnico promovido por associação sem finalidade lucrativa e com participação restrita a seus membros, sem abertura ao público externo. Do acórdão extrai-se a seguinte ementa, eu vou citar apenas o que é mais interessante e que negrito aqui no acórdão. Apontada em ocorrência fato gerador tributo, ponderação sensata, vindicação plausível, evento destinado exclusivamente a associados, objetivo único de cumprir a finalidade institucional da associação, voltado ao aprimoramento profissional de seus membros, carência de contraprestação financeira por terceiros, atividade que, embora prevista na lista anexa à Lei Complementar 116, não ostenta cunho econômico para ensejar incidência tributária. A falta de prestação de serviço a terceiros, além do intuito associativo da operação, afasta a incidência do ISS, não configurando fato gerador da exação. O entendimento foi que, embora formalmente o Congresso pudesse ser enquadrado na lista de serviços, item 1208, faltavam os elementos materiais para caracterizar uma prestação de serviço tributável, já que o evento integrava as finalidades estatutárias da entidade e não visou lucro ou exploração econômica. Consignou-se nesse julgado que os valores cobrados dos participantes, todos os associados, serviram apenas para cobrir os custos do evento, sem gerar excedente ou contraprestação econômica típica de uma operação de mercado. Por isso, ausente o conteúdo econômico e capacidade contributiva, não houve faturador de ISS naquela ocasião. Na mesma linha, segue o entendimento do STJ. Como exemplo, podemos citar o precedente igualmente recente do agravo recurso especial 2442-402 de Minas Gerais, em que se analisou a tributação de serviços relacionados à administração de fundos por entidades fechadas de previdência complementar, entidade voltada apenas a seus participantes.
Cito aqui, então, em face de sua natureza, o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na construção e manutenção do pagamento de benefícios, afastando a natureza comercial da atividade e desnatura o conceito de preço como contraprestação à realização de um serviço a terceiro. A falta de prestação de serviço a terceiros, além do intuito associativo da operação, afasta a incidência do ISS, não configurando o faturador da exação, julgado de 15 de outubro de 2024. Fica claro que o intuito associativo da operação sem a prestação de serviços a terceiros afasta a incidência do ISS na interpretação da jurisprudência nacional. Ou seja, se a entidade realiza atividades do interesse exclusivo de seus membros, participantes, sem ofertá-las a terceiros estranhos, sem intuito de lucro, não há prestação de serviço tributável. Convém ressaltar, aliás, que essa orientação jurisprudencial não é propriamente nova. Já em 2002, no julgamento do recurso especial 61926 do Rio de Janeiro, o STJ decidiu que uma associação de classe sem fins lucrativos, ao realizar atividades destinadas unicamente a seus sócios em cumprimento de suas finalidades estatutárias, não estava sujeita à incidência do ISS. E eu trago aqui o precedente, talvez coincida até com o do advogado que fez a sustentação oral, que fala do CDL aqui. Abro aspas, o CDL realizando atividades sem fins lucrativos destinados a atender seus próprios sócios, visando a realização de suas finalidades estatutárias, não está sujeito à incidência do ISS. O que se verifica, portanto, é que há jurisprudência reiterada, no sentido que, inexistindo finalidade lucrativa e prestação de serviço a terceiros, as atividades extremamente associativas não se submetem à incidência do ISS. Por ausência de fato gerador, em conclusão, entendo que a relação estabelecida entre o clube recorrente e seus associados permanece no domínio do direito associativo, sem transpor os limites para o campo da tributação sobre serviços. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso voluntário para, reformando a decisão de primeira instância, determinar o cancelamento integral da notificação de lançamento 143.545.015, em razão da inocorrência do fato gerador do imposto sobre serviço, com a extinção do respectivo crédito tributário. Parabéns pela intensidade do seu voto. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui. Talvez a gente tenha perdido o início da gravação da sessão. Só para registrar, estamos hoje, dia 27 de junho de 2025, na nossa sessão ordinária de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes. Coloco a matéria em discussão. Acompanho o voto. Fica difícil de divergir. Eu tinha algumas dúvidas, mas ficaram bem esclarecidas, então. É que a situação fática ali, como esclareceu o doutor Renato, é distinta de um clube de tiro que você vai lá, paga o preço, dá tiro, compra munição. Os caras cobram, não sei se vocês já foram, eu já fui, os caras cobram quantidade de munição que você gasta, eles contam ali quantas balas você usou, e tem uma cervejinha para vender, e tem uma comida ali. E lá o Albert Einstein não tem nada disso. Cobra o curso, se quiser fazer um curso, quer um curso específico, eles cobram o curso e mais as munições. Isso, aqui não, os caras se associaram, você tem que manter o clube, tem uma estrutura, tem custo mensal, tem despesa, né, para manter a entidade, como qualquer entidade tem essas despesas, e são cobradas anuidades. Se o cara usa ou não usa, ele vai pagar aquela anuidade, né, em forma de mensalidades, mas é uma anuidade. Então ele vai pagar aquilo para manutenção do clube. Se ele vai lá usar ou não vai usar, não faz diferença. E se ele usa, ele não paga mais por usar. Então não se vende cerveja lá dentro, não se vende munição, só está em tiro. E os caras ainda têm. Foi instituído em 1948, se não me engano, o clube, né? 43, 48. Em 68 é a lei municipal que reconhece a utilidade pública. Isso, mas foi fundado já em 48, né? Isso. E cede o espaço para a Polícia Federal, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, para a prática do tiro. Então é uma entidade realmente que presta uma assistência ao município, embora não se enquadre no conceito de assistência social em estrito senso. Então me pareceu que realmente não há fato gerador do ISS nessa hipótese. Até complementando a análise do senhor, doutor Moisés, inclusive o valor das mensalidades, elas são com base em uma previsão de orçamento de despesa dos anos, né, com eventuais investimentos no próprio clube, né? E acredito que uma comparação infeliz que houve, tanto da autoridade fiscal quanto assumido pelo julgador de primeira instância, é a comparação com aqueles times de futebol de São Paulo, que tem a figura do sócio-torcedor. Esse sócio-torcedor realmente é como se fosse mascarar um pacote de serviços, em que basicamente é a entrada nos jogos, que seria a compra do ingresso, e algum benefício de compra de camiseta, de uniforme com desconto, alguma coisa nesse sentido. Lá, de fato, a jurisprudência tem se consolidado que é sujeito ao ISS, e que é completamente diferente da situação do clube
ao Berkshire. Perfeito. Posso coletar o voto do Dr. Edmar? Acompanhe o relator. Também. Eu só voto em caso de desempate, mas mesmo que não seja necessário, porque eu fui por unanimidade, gostaria de registrar que também votaria da mesma forma. Proclamo então o resultado do julgamento, por unanimidade, reconheceu, votou-se pelo conhecimento e pelo mesmo quórum, pelo provimento integral do recurso voluntário. Obrigado. Parabéns pelo voto, doutor. Se quiser ficar Muito aqui bom. para continuar, pode continuar. Se Perfeito. quiser também sair. Posso ficar aqui? Se for? Pode, sem problema. Eu gostaria de acompanhar. A matéria me interessa. Então. Doutor Jean Rafael da Silva, está? Por favor, sente-se mesmo. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Apenas uma questão de ordem. Sim. Consultando o processo, não verifiquei a existência de recurso de ofício. Acredito que é só recurso Só voluntário. voluntário. Apregou então para julgamento o recurso voluntário CN 280/2025, do assunto é a anulação de ação fiscal número 418 de 2024. O recorrente é a GESAT Rastreamento, GESAT Rastreamento Limitada. A relatora conselheira, a doutora Fernanda Buffman, falará então pelo recorrente o doutor Jean Rafael da Silva. Passo então de imediato a palavra para a doutora Fernanda, para que faça inicialmente a leitura do relatório sem a manifestação da sua análise de mérito e do seu voto. Trata-se de recurso voluntário interposto por JetSat Rastreamento LTDA contra a decisão de primeira instância que manteve a exigência de ISS sobre a operação de locação de equipamentos utilizados em serviços de rastreamento e monitoramento veicular, afastando contudo a multa qualificada de 50% e aplicando a multa ordinária de 15% nos termos do artigo 78 da Lei Complementar Municipal 287 de 2018. Sustenta recorrente que a Lei Complementar número 183 de 2021, ao incluir o item 11.05 na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003, teria limitado a incidência do ISS aos serviços de monitoramento e rastreamento à distância, excluindo da base de cálculo os valores correspondentes à locação de equipamentos utilizados nessa atividade. Alega violação à súmula vinculante número 31 do STF, segundo a qual é inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis. Sustenta que o contrato firmado prevê mera cessão de equipamentos, sem interferência direta do locador na sua operação. Ao final, argumenta que a administração fiscal teria promovido inversão indevida do ônus da prova ao exigir da contribuinte a demonstração de que parte de sua receita não corresponderia ao fato gerador do imposto. Apresentada a réplica, as razões de impugnação pela autoridade fiscal vieram os autos a esta relatora. Obrigado, doutora Fernanda. Doutor Jean Rafael da Silva, substitui até 15 minutos sem a parte para fazer uso da palavra. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Cumprimento cordialmente, igualmente aos secretários, também os eminentes conselheiros. Gostaria de deixar claro que eu venho de Tubarão e eu conheço bem a função do Conselho de Contribuintes, porque lá eu e o doutor Gustavo também somos conselheiros. E a gente sabe como é difícil ali, de como no conselho, até percebi que o doutor é advogado, né? No conselho nós temos às vezes muitos embates que normalmente não temos no judiciário, justamente porque no conselho a gente tem a oportunidade de se aprofundar sobre o tema e no judiciário não temos essa chance, né? E justamente por isso eu decidi trazer essa disciplina ao Conselho de Criciúma, porque ela remete a uma matéria extremamente específica, é uma matéria de processo que eu gostaria de tratar primeiramente. Vou fazer um preâmbulo fático aqui só para a gente ter uma noção do que é a empresa. A empresa GetSat é uma empresa que fornece produtos que são anexados ao veículo, a carro, caminhão, e eles são rastreados, então ela fornece esse rastreamento. Serviço de rastreamento é aí que entra o ponto. Eu vou falar uma questão numérica aqui e eu sei que talvez por dentro algum de vocês dê uma risada e pense assim, vai, esse cara tá querendo me passar a perna. Por quê? Quando ela faz a distribuição de preço, vamos lá, vamos dizer que a nota fiscal tá lá R$40. R$38 é locação e R$1,70 é prestação de serviço, né? E aí eu sei que quando a gente olha isso parece um absurdo. Eu vou primeiro explicar o contexto fático e o porquê disso. Na verdade, a GetSat ela não presta esse tipo de serviço de monitoramento. A GetSat ela contrata. Então ela pega uma empresa lá de São Paulo que faz serviço de monitoramento, ela tem um sistema, ela tem toda a estrutura de monitoramento, tem o atendimento, o rastreamento, o aplicativo do celular, que
pessoal utiliza para ver onde está o carro. A GetSet não faz isso. A GetSet ela só compra e vende o material. Por que ela incluiu a prestação de serviço ali na nota? Foi uma dificuldade na hora de registrar a empresa aqui em Criciúma. Então o que ela faz? Aquele R$ 1,90 é exatamente o valor que a empresa terceirizada, que é a empresa que presta serviço para ela, o de rastreamento, cobra para rastrear. Então ela só repassa aquele valor. Ela não tem estrutura de rastreamento, não faz o atendimento, não faz nada. Aí entra a discussão semântica, que para mim aliás, não uma discussão semântica, mas uma discussão meritória e principalmente de prova, que para mim é compreensível do ponto de vista da autoridade fiscal. Por quê? Porque súmula vinculante 31 diz que locação de bens móveis não se sujeita à incidência do ISS. Então, é óbvio, e quando eu estava falando com o cliente, é óbvio que o fiscal vai olhar isso e ele vai pensar, ele está pegando o preço da prestação de serviço, jogando tudo na locação, né? E exacerbando o preço da locação para não pagar imposto, né? Pagar o menos possível. Mas não é o que acontece. A gente tem que entender que a empresa é gerida por pessoas que não têm noção de como são os meandros do regime tributário ao que se submete. E esse tipo de operação, às vezes, é praticada somente por pessoas que não detêm nenhum conhecimento técnico e não entendem que o repasse desse valor, que só repassa para custear, a única coisa que eles fazem é custear o serviço ali, que esse repasse, ele pode dar a entender isso. Então eu gostaria de entrar agora num ponto interessante, né? A gente sabe que lançamento e basicamente todo ato administrativo gira em torno daquela presunção de legitimidade do ato administrativo. Então, via de regra, quando a gente faz o processo, nós intimamos o contribuinte para apresentar provas e o contribuinte não apresenta as provas suficientes, o lançamento, o ato administrativo é realizado de acordo com a presunção de legitimidade. Só porque aqui o que está acontecendo é o seguinte: essa situação que eu expus para as excelências é a situação de complexidade documental do nosso cliente. Então nós juntamos ali o contrato de prestação de serviço com um terceiro, que presta serviço para ele, que faz num valor extremamente baixo por rastreio. A gente mostrou que é só um repasse e que na verdade ela não tem estrutura. Agora, essa questão de que nós demonstramos é uma questão delicada. Porque a gente tem que entender que quando a gente fala de transmudação do lançamento, de modificação do lançamento, nós temos as hipóteses específicas do 149 do CTN. Então, não são todas as hipóteses que permitem revisar esse tipo de lançamento, né? Então, nós temos o ISS, que é o lançamento por homologação, já foi lançado, o cálculo foi aprovado pelo fisco, então o lançamento está perfectibilizado. E ele é possível de ser revisitado. E aqui entra um ponto que é onde eu sei que as autoridades fiscais, principalmente, erram muito. A possibilidade de revisão, em especial nesse caso, é aquela do 149, inciso 7, que é aqui, ó. Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Para revisar o lançamento, eu tenho que mostrar que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação. E aí que entra a confusão. Por quê? A autoridade fiscal lê esse inciso e ela fala o seguinte: não, simulação, né, é aquele conceito básico do direito civil. Eu falo que estou fazendo uma doação, quando na verdade estou fazendo uma venda. Então, eu estou mentindo que tipo de negócio jurídico é, e a gente tributa o dissimulado, que é o real, aquilo que realmente aconteceu. Dolo é quando eu tento enganar pelas palavras. E fraude é quando eu emprego meios para ocultar informações, né, a fim de dizer que A é B. E, enfim, via de regra, no direito tributário, pelo menos fraude e simulação quase sempre andam juntos. O dolo que tem uma distinção. Aqui não é caso de dolo, é naturalmente caso de simulação. O que a autoridade fiscal está querendo dizer é que, na verdade, a locação é um insumo da prestação de serviço, que a GetSat presta o serviço de rastreamento e o produto que ela compra, o item, o equipamento de rastreamento, na verdade é um insumo para essa prestação de serviço. É isso que a autoridade fiscal está querendo dizer. Então ela está querendo dizer que é uma simulação. E aí que tá, isso tem que ser interpretado com o artigo 116 do CTN. Porque o artigo 116 do CTN ele foi alterado em 2001, depois de uma discussão muito grande, justamente sobre ônus de prova, sobre quem tem que provar o quê. E lá se disse que a possibilidade de revisão ela só
surge quando demonstrada a finalidade de dissimular. E aí que entra a grande problemática da autoridade fiscal, via de regra. Por quê? Porque daí pega aquele conceito do direito civil, simulação é ato nulo absoluto. Então, o juiz, vendo uma simulação, pode decretar uma simulação de ofício, pode decretar a nulidade do ato. Né? Isso é prática. No direito tributário tem esse ponto especial, que muita gente desconsidera. É muito comum esse erro. Que é o quê? A gente pensa que a simulação ela vai se comportar daquela mesma forma que se comporta no direito civil, que é como uma nulidade de ofício eu posso simplesmente desconstituir, né? Uma nulidade absoluta. Quando, na verdade, o código, para revisar, por conta do 149, inciso 7 do CTN, só permite a revisão nesses casos quando eu mostro o elemento subjetivo da intenção de dissimular. O elemento subjetivo da intenção de dissimular. Tem até um comentário que eu trouxe aqui, um comentário que eu trouxe ele especificamente, mas porque é o meu gosto doutrinário, esse comentário é replicado pela jurisprudência, principalmente do STJ, que é do Marco Aurélio Greco. E ele fala o seguinte: o artigo 116 impõe um segundo ônus a cargo do fisco, demonstrar que o ato foi praticado com a finalidade de dissimular. Daí ele finaliza aqui. Ou seja, a sistemática do CTN exige A. Provar a ocorrência do fato gerador e B. Provar que a finalidade foi dissimulá-lo. E aí que entra um ponto que agora, para mim, é o mais problemático de todo esse elemento processual. Existe, na aplicação da multa qualificada, um requisito, que é exatamente o mesmo requisito para desconstituir esse tipo de negócio jurídico, que é demonstrar a finalidade dissimulativa, a finalidade de fraude. E o que a autoridade fiscal reconheceu na primeira decisão? Ela afastou a multa qualificada justamente porque olhou a situação e via que não tinha esse elemento subjetivo necessário. A decisão de primeiro grau, que afastou a multa qualificada, ela afastou a multa qualificada porque não tinha finalidade de dissimulação, de fraude. Se não tem essa finalidade para a multa qualificada, essa mesma finalidade também não está aqui para a gente poder desconstituir o negócio jurídico, para fazer uma revisão do lançamento. É a mesma finalidade. O mesmo elemento subjetivo. Justamente por quê? Porque a multa qualificada ela serve para punir quem age com fraude, simulação e dolo. Então ela é uma multa maior, que é para quem obsta a revisão do lançamento. Né? Obsta o lançamento em si. E aí entra um ponto, que daí eu sei que é uma questão processual que às vezes gera discussão, eu queria trazer ela aqui para esse conselho, que é, o conselho também não pode fazer a reformatio impégius, né? Então, a gente tem que lidar com a circunstância fática reconhecida pela decisão. Por isso que eu perguntei se tinha recurso de ofício, porque daí senão eu nem falava isso, né? Porque daí realmente se poderia reformar em prejuízo do contribuinte. Mas não é possível que o conselho reforme em prejuízo do contribuinte. E em prejuízo não se fala só em majorar a exação. Se fala também em alterar a estrutura argumentativa. Não é possível hoje que o contribuinte diga, não, na verdade agiu com dissimulação. Porque é principiologicamente vedado pela ordem recursal. Então, o que eu peço aqui é, primeiro, que se entenda que a empresa, na verdade, ela só presta esse tipo de serviços porque ela faz esse repasse, ela não tem estrutura. E aqui tem a problemática probatória da autoridade fiscal que não foi na empresa. Não fez essa visita, não realizou uma diligência para ir lá. Não, mas peraí, como é que é o serviço de rastreamento? Porque senão ele ia perceber que, na verdade, quem presta é uma empresa lá de São Paulo. A empresa só faz cadastro. Só pega e faz cadastro. Pega o equipamento, que ela mesma aloca, e faz cadastro. O serviço ela não presta. O fiscal teria percebido isso, né? Mas ele não fez. E, se não fez, a gente tem que lidar, em âmbito recursal, com a decisão da forma como ela é. E se a decisão reconhece que não houve intenção dissimulatória, naturalmente não é possível revisar esse ato. Porque a revisão, nesse caso, nesse lançamento por homologação, não se amolda a nenhuma das outras especificidades do artigo 149. Então, o nosso pleito é para que seja, inicialmente, decretada a nulidade da decisão de primeiro grau e do lançamento, consequentemente, por erro improcedendo. Então, o erro foi processual, na produção de prova, na distribuição do ônus. E aí a gente faz a desconstituição do lançamento. Ou que se reforme por se evidenciar que naturalmente não existe neste processo, tá,
nenhuma prova de que essa prestação de serviços ela é dissimulada, ela é praticada, na verdade, a locação ela serve para ocultar uma prestação de serviço. Isso não está mostrado no processo. Na verdade, o que está mostrado é diametralmente o contrário. Temos contratos juntados, temos operações demonstrando que, na verdade, a divisão de tarefas é extremamente bem feita. E é nestes termos que eu gostaria de pedir o deferimento. Tá? Eu espero que eu não tenha sido muito longo, que eu não tenha sido muito chato, que às vezes acontece também, mas espero que eu tenha sido claro na hora de expor os meus argumentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Retorno a palavra, por favor, continue sentado à mesa. Retorno a palavra, então, para a doutora Fernanda, faça a sua análise de mérito e a leitura do seu erro. Do conhecimento do recurso, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da inaplicabilidade da súmula vinculante número 31 do STF ao caso concreto. A recorrente invoca a súmula vinculante número 31 do STF, que veda a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis, com o objetivo de afastar a tributação sobre os valores cobrados a título de cessão dos equipamentos de rastreamento veicular. Alega que se trata de locação pura, dissociada de qualquer prestação de serviço e, portanto, não sujeita à incidência do imposto. Todavia, tal interpretação não se sustenta diante da realidade fática e contratual comprovada nos autos, tampouco encontra respaldo na jurisprudência consolidada. O STF, no julgamento do tema 212 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o ISS não incide sobre a mera locação de bens móveis quando esta estiver dissociada de qualquer prestação de serviço. Esse entendimento foi posteriormente consolidado na súmula vinculante número 31. Contudo, quando a locação estiver atrelada a uma prestação de serviço, como na hipótese dos autos, a incidência do imposto é legítima. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados da primeira e segunda turma do STF. Eu vou ler o trecho aqui que eu grifei. Quanto à possibilidade de instituição de ISS sobre locação de bens móveis, o plenário dessa Suprema Corte, no julgamento do RE 626-706, tema 212, fixou a seguinte tese: é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis dissociada da prestação de serviço. Esse entendimento, inclusive, ficou consolidado no enunciado da súmula vinculante número 31. No caso concreto, o Tribunal de Origem, com base nos fatos e provas constantes nos autos, concluiu que a locação não está dissociada da prestação de serviço. Muito pelo contrário, entendeu que estão interligadas. Por isso, a incidência do ISS. Ressalta-se ainda que a inclusão do item 11.05 na Lei Complementar 183 de 2021, na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, que trata expressamente de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança, reforça a incidência do ISS sobre atividades que, como no caso presente, envolvem a prestação continuada de serviço técnico, ainda que com o uso de bens móveis como insumo essencial. A norma não inclui a tributação da operação quando a cessão de equipamentos, desde que vinculada à execução do serviço contratado, como efetivamente se verifica na hipótese. No caso concreto, os contratos firmados pela contribuinte não evidenciam uma alocação autônoma de bem móvel, mas sim uma prestação de serviço técnico continuado, cuja viabilidade depende da instalação dos equipamentos de rastreamento nos veículos monitorados. A separação formal entre locação de equipamento e monitoramento não corresponde à realidade material da operação. Conforme bem apontado na réplica fiscal, despacho número 3, trata-se de operação com unidade econômica e funcional, sendo a cessão do equipamento uma condição indispensável para a realização do serviço. Sem o rastreador instalado, não há como se prestar qualquer tipo de monitoramento remoto. As cláusulas contratuais demonstram que o serviço de rastreamento somente é possível mediante a instalação dos dispositivos nos veículos dos clientes. Não há previsão de fornecimento isolado do equipamento, nem possibilidade de uso independente pelo tomador. O objeto do contrato é substancialmente a prestação de serviço de acompanhamento contínuo da localização do bem monitorado, com suporte técnico e recebimento remoto de sinais, o que caracteriza inequivocadamente prestação de serviço sujeita ao ISS. A separação artificial entre os valores cobrados a título de locação, R$ 35,20 por unidade, e de monitoramento, R$ 1,70 por unidade, não reflete a realidade econômica da operação, configurando conduta dissimulada com o intuito de erosão da base de cálculo do imposto. Em linha do artigo
116, parágrafo único do CTN, é legítima a desconsideração dessa segmentação contratual por ter sido ela empregada com a finalidade de ocultar parte da ocorrência do fato gerador do ISS. Corrobora esse entendimento a análise da auditoria tributária, que identificou que mais de 92% da receita declarada ao Simples Nacional foi atribuída à locação, com apenas 8% vinculados à prestação de serviço, em flagrante descompasso com os custos operacionais reais da atividade. Dessa forma, evidenciado que a cessão dos equipamentos constitui uma etapa instrumental e indissociável da prestação de serviço de rastreamento, é legítima a incidência do ISS sobre a integralidade da operação, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003 e da jurisprudência consolidada do STF. Da alegada inversão do ônus da prova. A autoridade fiscal, no exercício regular de suas atribuições, constituiu o crédito tributário com base em diversos elementos constantes nos autos, entre os quais os contratos firmados com os clientes, que expressamente prevêem a prestação do serviço de monitoramento associado à cessão de equipamentos, as declarações prestadas pela própria contribuinte ao Simples Nacional, que revelam a divisão artificial das receitas, e o contexto técnico operacional da atividade, que evidencia a essencialidade do equipamento à execução do serviço contratado. Não se verifica, portanto, presunção arbitrária ou inversão indevida do ônus da prova, mas sim valoração técnica jurídica de elementos concretos obtidos pela fiscalização, conforme autoriza o artigo 142 do CTN. O processo administrativo tributário pauta-se pelo princípio da verdade material, sendo legítima a administração buscar a realidade subjacente dos documentos, atribuindo ao contribuinte a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação tributária. A recorrente, contudo, não apresentou elementos idôneos capazes de comprovar que a cessão dos rastreadores se dá de forma autônoma, com a possibilidade de uso desvinculado do serviço técnico. Limitou-se à argumentação contratual formal, sem comprovar a realidade efetiva da operação. Nos termos do artigo 373, inciso 2º do CPC, aplicável ao processo administrativo por analogia, competia à parte interessada demonstrar os fatos que afastam a incidência do tributo. Tal ônus não foi cumprido. Logo, não se constata qualquer irregularidade no procedimento adotado pela administração, tampouco afronta as garantias do contribuinte, razão pela qual rejeita-se a alegação de inversão indevida do ônus da prova. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, no mérito pelo seu desprovimento, mantendo-se a exigência do ISS sobre valores relativos à locação de equipamentos utilizados na prestação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular, diante da natureza integrada da operação. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Jean pela sua ação. Acho que traz um ponto importante, mas eu estou conduzindo o meu pensamento em outra linha, porque a gente tem, como a doutora Fernanda suscitou, a gente tem um problema aqui probatório, problema de verdade material, assim, e os contratos, analisando os autos, assim, os contratos não deixam evidente uma oferta de um serviço de locação autônomo que pudesse ficar livre da tributação do ISS, né? E para mim, e aí seria um contraponto à tese que o doutor levanta do ponto de vista procedimental e processual, não há na minha avaliação que não há uma dissimulação, há um erro do contribuinte. E aí a revisão aqui ela vai se dar com base no 149, inciso 5. Não há dissimulação. Em momento algum o contribuinte teria dissimulado. Ele errou na base tributável. A jurisprudência evoluiu no sentido de que numa operação complexa como essa, a tributação é de ISS, porque você oferece um produto, mas você loca um produto, mas você oferece um serviço e é tudo tributável pelo ISS. Então o contribuinte ele só errou, em vez de ele ter tributado o 40, ele tributou R$2, R$1,70, mas ele deveria ter tributado todo, e a autoridade pegou e disse, olha, está errada, a tributação aqui está errada, você não devia tributar 2, você deveria tributar 40. Então eu estou revendo o teu lançamento, o lançamento é errado, toma aqui e paga a diferença para mim. Artigo 149, inciso 5, na minha opinião, não há realmente simulação, não tem por que aplicar a multa qualificada, mas pela ausência de prova que mostre que há de fato
o oferecimento só do serviço de locação, independente da prestação do serviço, e se contrata, subcontrata terceiro para prestar o serviço, inclusive aquela nota que tem ali, ela é bem estranha, porque tem lá 999 monitoramentos vezes 1,70, que vai dar os 1.638 que é cobrado pela empresa de São Paulo. Então, me parece que, do ponto de vista material, assim, a gente não tem elemento para amparar a tese e poder votar contra a relatora. Eu não consigo. Então, eu vou, em razão disso, eu vou acompanhar a relatora no seu voto e manter a notificação fiscal, entendendo, inclusive, que não há simulação, entendendo que há apenas um erro do contribuinte. Se olha, ele devia ter tributado uma base maior de ISS. Eu, perguntando a exposição do nobre colega, eu, na primeira impressão também, quando eu peguei o contrato, eu pensei, mas isso aqui é um ato simulado, justamente como foi colocado, né, para jogar grande parte na locação e uma parcela pequena na prestação de serviço. Aí comecei a dar uma olhada na jurisprudência também. A princípio eu estava entendendo que inclusive seria uma nulidade do auto, a gente conversando que deveria haver um arbitramento e verificar eventual valor da prestação de serviço. Mas me convenci também que seria um ato complexo em que o rastreador é um meio para me conseguir a prestação de serviço. E até entendo o seguinte, como o doutor falou, é um erro de procedimento do cliente por desconhecimento da norma tributária, porque eu entendo que se fosse para fazer essa operação pura de cessão, eu acho que ele não deveria cobrar pelo serviço. Ele devia simplesmente fazer um contrato de parceria com outro, onde tem um contrato, o rastreamento vai ser feito pela empresa parceira, até porque assim, se a gente pensar que ele repassa integralmente 1,70 não cobre o custo dele, porque ele tem que pagar, ele tem a carga tributária dele, ou seja, ele vai receber, sei lá, 1,60 e vai custar para ele 1,78, sei lá, com o custo tributário ele vai receber 1,70, ele não cobre nem o custo da operação. Então eu acho que pode ter havido um erro dele de montagem da operação, mas no caso da forma que ela está estruturada, eu entendo que ela é um fato gerador complexo do ISS que abrange as duas parcelas e seria tributável. Então, também acompanho o voto da relatora. Essa situação, de fato, acho que a essência dela é qual é a natureza da relação entre o cliente da JETSAT e a JETSAT. A relação é de monitoramento. Eu não quero colocar um equipamento e botar no meu carro. Se a JETSAT conseguisse fazer um monitoramento através de satélite sem colocar nada no meu carro, para mim estava resolvido também. Eu não estou preocupado no que é colocado lá para fazer o serviço de monitoramento. Da mesma forma, quando eu entro em um hospital, tomo uma medicação lá, eu não estou querendo comprar medicação. Eu estou querendo ser tratado de saúde e aí essa medicação compõe a base de cálculo do ISS, mesmo sendo um remédio. Se eu tivesse numa farmácia, seria uma outra relação. Teria que pagar ICMS. Quando alguém perde um ente e vai numa funerária para fazer o serviço funerário, ele paga, inclusive, sobre o caixão que incorpora-se a base de cálculo do ISS. Então, de fato, a relação que existe, no meu entendimento, é nesse sentido, que o que eu quero, o que o cliente busca é o monitoramento. Se existe ou não essa disponibilização de equipamentos, isso absorve pelo imposto sobre serviço. Desta forma, então, procuramos o resultado do julgamento, por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e pelo mesmo quórum, pelo desprovimento do recurso voluntário. Presidente, agradeço a oportunidade, também agradeço aos demais conselheiros. É a primeira vez tentando no Conselho de Contribuinte de Criciúma. E espero que um dia Vossa Excelência também tenha, quem for advogado, né, sustente lá no Conselho de Tubarão e a gente possa depois tomar uma cerveja. Muito aprendizado. Gostaria de anotar o seguinte, o Conselho de Contribuinte de Tubarão, o doutor Gustavo sabe, é um conselho jovem, então nós apanhamos muito. Tá? E eu gostaria de parabenizar principalmente o presidente, porque, presidente, é difícil administrar.
É difícil administrar. A gente tem uma colega lá que, coitada, ela, quando a discussão começa a esquentar mesmo, ela fica, gente, vamos se acalmar. E eu gostaria de parabenizar a forma como está sendo conduzido, parabenizar a técnica dos conselheiros, tá? Fico muito feliz, foi um dia de muito aprendizado. Desejo uma excelente manhã de trabalho. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.